Como disse Ronaldo Caiado, todos esses pedidos aí para continuar com o Hospital de Campanha de Águas Lindas estão documentados. Ronaldo Caiado falou também da vacinação para os profissionais da educação no estado, os professores. Algumas cidades já começaram com essa imunização, mas ele foi questionado sobre todos os professores, todos os profissionais da educação serem vacinados aqui em Goiás. Caiado disse que ontem esteve em Brasília com o Ministério da Saúde, com representantes do Ministério da Saúde, falando justamente sobre a vacinação dos profissionais da educação. Caiado fez um pedido, diz que a partir de agora todos os lotes de vacina que chegarem terá que ser repartido, separado de 15% a 20% dessas vacinas para vacinar os profissionais da educação. Vamos acompanhar então o que disse Caiado sobre isso. Eu solicitei ao senhor ministro que pudéssemos ter aí um percentual de cada um dos lotes que venham chegar a partir de agora, em torno de 15% a 20%, destinado exatamente à imunização dos professores. Isto dará a nós a condição de rapidamente voltarmos às aulas, acredito eu que no final de julho, começo de agosto, nós já retornaríamos com todo o segundo semestre aí em condições de retornar às aulas. Eu acredito que nós receberemos aí, a partir da reunião de hoje com o CONAS e o CONASEMS, nós já receberemos esse percentual já para iniciarmos a imunização de todos os professores e professoras, não só de Goiás, mas do Brasil todo. Bom, ainda não há uma data cravada, portanto, para o início da vacinação dos profissionais em educação, dos professores aqui no estado. Vai depender do resultado dessa reunião de hoje em Brasília com representantes do Ministério da Saúde. Um outro tema discutido aqui também, que Caiado falou com os jornalistas, foi sobre a possível participação aí da IQEGO, a indústria química do estado de Goiás, na produção de vacinas de uma indústria chinesa, a Sinopharm. Vamos acompanhar então o que ele disse sobre até mesmo a estrutura da IQEGO para produzir essas vacinas. Eu disse a ele do interesse da IQEGO, que é a nosso instituto específico para este assunto, que é estadual, que poderá adquirir e repassar imediatamente ao Plano Nacional de Imunização. E como tal, buscar no decorrer do tempo, aí nada de imediato, veja bem, eu estou sendo bem claro, para não ficar essa imagem de que a IQEGO se transformaria de um dia para a noite numa indústria capaz de invasar vacinas, tá certo? Mas no decorrer do tempo, como é uma vacina que nós, infelizmente, teremos que tomar todos os anos, como outras que existem, que a IQEGO também pudesse ser esse braço do Ministério da Saúde para fazer o envasamento de vacinas e amanhã evoluir também em toda a fase de pesquisa. Tiago, segundo o governador, novas doses devem chegar agora no início de junho e ele ainda pediu aí o apoio da população para que continue com os protocolos de segurança. É com você, Tiago. João Vitor Guedes trazendo então, entre outras coisas, a fala do governador Ronaldo Caiado, rebatendo o ex-ministro Eduardo Pazuello na CPI da Covid. As declarações então do ex-ministro. Obrigado por sua participação, João. Agora sim, a gente tinha perdido a comunicação com o repórter Jonathan, mas ele está lá com a gente e vai falar ao vivo sobre as buscas pelo funcionário da Prefeitura de Abadiânia que caiu na água enquanto fazia um trabalho de limpeza no Rio das Antas. Jonathan, me ouve certinho? Boa tarde para você. Agora sim eu te ouço, viu, Tiago? Boa tarde para você e para todos. O cenário não é muito animador em virtude do tempo de busca. São mais de 48 horas que equipes do Corpo de Bombeiros estão buscando pelo servidor da Prefeitura de Abadiânia, o Valtinho Ramos de Assunção, de 56 anos, lotado na Secretaria de Transportes. Ele participava de um mutirão de limpeza no Rio das Antas, num trecho em que acumula muito lixo, muitos descartáveis. Ele fazia um trabalho voluntário, inclusive chegou a colocar a própria embarcação na água. Ele estava na própria canoa quando teria simplesmente caído. Nós estivemos no local, conversamos com pessoas que também ajudavam nesse trabalho voluntário e essas pessoas nos disseram que ele simplesmente caiu. Não chegou a pedir ajuda, não esboçou nenhum tipo de reação e como ele estava sem o colete de salva-vidas, ele simplesmente caiu e afundou.
A família está no local, está tentando entender se ele se desequilibrou e caiu ou se ele teve um mal súbito, já que esse servidor passou por uma cirurgia na cabeça recentemente e estava com problemas de saúde. Desde que ele desapareceu, as equipes do Corpo de Bombeiros estão no local, mergulhadores fazem busca o tempo todo e a grossa camada de lixo, quase 1 metro de espessura de lixo sobre a água, a correnteza e também a água turva acabam dificultando o trabalho de buscas. O tenente Licurgo, responsável por essa ocorrência, mandou um vídeo para a gente hoje comentando sobre as buscas. Vamos acompanhar. Em relação às buscas do senhor desaparecido, elas prosseguem com mergulhadores fazendo buscas de superfície e subaquática, porém ainda na data de hoje, no dia 21 de maio, não temos nenhuma novidade ainda em relação ao caso. As buscas são encerradas sempre no fim da tarde, quando a luz cai, e são retomadas pela manhã. Familiares, servidores da prefeitura e amigos estão no local também ajudando como podem. Agora imagina só a aflição. A gente segue acompanhando essas buscas também, qualquer novidade do caso, eu volto a te chamar, Thiago. Por favor, Jonathan, obrigado por sua participação. E 3 pessoas foram presas suspeitas de tentativa de homicídio em Rio Verde, no sudoeste do estado. A polícia militar disse que vizinhos estavam brigando no setor Morada do Sol e 3 homens teriam atacado outras pessoas com facões. Um homem ficou ferido e foi levado para o hospital. Ele passa bem. Um cachorro que estava no local também foi atingido e ficou ferido. Todos os suspeitos e o material apreendido foram levados para a delegacia de Rio Verde. Eles também podem responder por maus tratos contra os animais. 2 homens foram presos suspeitos de furtar milho também em Rio Verde. Eles carregavam 10 sacos de milho no carro. Ao vivo, o repórter Eduardo Marins tem todos os detalhes. Esse fato, para mim, é muito inusitado. A gente está acostumado a ver pessoal roubando carro, roubando moto. Agora, roubar milho, Eduardo. Pois é, Tiago. Oi de novo, boa tarde. Muito inusitado, né? Essa dupla estava num carro e olha só onde que estavam então 10 sacos de milho no porta-malas. A gente tem algumas fotos aí que foram cedidas pela polícia, né? O que chamou a atenção dos policiais foi que o veículo estava bastante rebaixado, né? Isso chamou a atenção, a polícia abordou os 2 ali e descobriu então que tinham 10 sacos de milho no porta-malas. Olha a quantia, né? Bastante milho então. Isso tudo aconteceu no setor industrial. Eles furtaram então a suspeita de que eles furtaram todo esse material numa fábrica de rações, viu? Eles foram levados para a delegacia de Rio Verde. Existe também a suspeita que um deles pode ser aí funcionário dessa empresa, né? Vale lembrar que nós estamos aí no período de milho safrinha, né? Então aqui na nossa região de Rio Verde, em outras cidades próximas aqui nas rodovias, é muito comum ver milho. E essa dupla aí não teve sorte, viu? Chamou a atenção da polícia, a polícia abordou e eles acabaram presos, viu? Eles seguem detidos e podem ser levados para casa de prisão provisória, viu? Eu volto com você, Tiago. Obrigado por sua participação, Eduardo Marins, falando com a gente ao vivo de Rio Verde. Valeu, Edu! E o motorista de ônibus foi preso com 600 comprimidos de ribite lá em Porangatu. Vamos para lá então, conversar com o repórter Tiago Costa, que tem todos os detalhes para a gente. Esse motorista chegou a contar para onde ele estava indo com esse monte de comprimido? Ô, Tiago, boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde para quem está acompanhando a gente. Chegou sim, viu? O motorista disse para a Polícia Rodoviária Federal que seguia para Goiânia com esses comprimidos e que esse ribite, conhecido para inibir o sono, seria para o consumo próprio. Foi durante uma operação da Polícia Militar, junto com a Polícia Rodoviária Federal daqui de Porangatu, que esse ônibus foi parado e com a ajuda de um cão farejador, os policiais conseguiram encontrar essa droga dentro da mochila do motorista, que foi levado para a delegacia, respondeu lá para o delegado se estava carregando essa droga, se era para esse consumo e depois foi liberado. Agora, já esse ônibus estava com 18 passageiros no momento dessa abordagem. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a empresa responsável pelo transporte mandou um segundo motorista para terminar esse trajeto. Então, desses 18 passageiros que teriam saído de Dianópolis, no estado do Tocantins, sentido a capital de Goiás, Goiânia. Tiago, é com você.
Obrigado por sua participação, Tiago. Nós temos, inclusive, a nota da empresa de onde esse motorista trabalha. Obrigado por sua participação. A Evolução Transportes, a empresa, então, que esse homem trabalha, disse que não sabia dos ribites e que, quando tomou ciência, tirou o motorista da escala. Segundo a empresa, o motorista disse que era uma encomenda particular. Ainda de acordo com a empresa, os motoristas fazem todos os exames exigidos pela lei e têm períodos de descanso na escala de trabalho. 10 pessoas foram levadas para a delegacia por dirigir bêbadas em Anápolis. A polícia fez uma operação hoje de madrugada para fiscalizar esses motoristas. O Jonathan Moreira só deu tempo de tomar uma água ali, já está de volta com a gente. Eu acho, tomou água ou não? Jonathan, segue daí. Deu nem tempo, viu, Tiago? Foi muito rápido, a Paulinha já chamou, eu voltei correndo. Seguinte, as polícias civil, militar e rodoviária federal deram as mãos, estão unidas aqui em Anápolis para fiscalizar e combater um crime que é mais comum do que a gente imagina: dirigir embriagado. Olha só, em 2020, 133 pessoas morreram em algum acidente de trânsito aqui em Anápolis. Esse ano, 29 pessoas perderam a vida pelo mesmo motivo. Lógico que nós estamos falando aqui de acidente de trânsito, mas a maioria tem ligação com essa mistura fatal, que é álcool e direção. Eu conversei com o delegado, o Dr. Vander Coelho. Ele me disse que o número de mortes envolvendo acidentes de trânsito é 2 vezes maior que o número de homicídios aqui em Anápolis. Ou seja, é um número preocupante. Pessoas estão perdendo a vida com o simples gesto de ingerir ali 2, 3, 4 latinhas de cerveja e depois pegar a direção. Nós falamos com ele hoje pela manhã e ele traz mais informações dessa operação que foi feita aqui em Anápolis. Vamos acompanhar o que ele disse. Nós tivemos aí no ano passado quase 130 mortes em decorrência de acidentes no trânsito em Anápolis. Um número quase 2 vezes maior do que os homicídios dolosos que acontecem no município. É um crime muito grave, que ele acontece de maneira reiterada e as pessoas precisam internalizar essa ideia de que não é tolerável essa conduta. Os policiais, então, passam a noite nas ruas aqui de Anápolis. Policiais da Polícia Civil, Polícia Militar e também da Polícia Rodoviária Federal vão para pontos estratégicos, fazem abordagens e também fazem ali o teste do bafômetro, né? Só nas 2 últimas noites, 10 pessoas foram presas porque estavam dirigindo embriagado. Eu tenho também números das rodovias federais. Só em maio, só no mês de maio, 55 pessoas foram autuadas e outras 14 foram presas pelo mesmo motivo. Pegam a direção depois de terem bebido, né? Ou seja, números que preocupam e que não param de crescer. Um detalhe, as polícias estão fazendo o trabalho, né? Vão lá, fazem autuação, prendem essas pessoas, mas a gente sabe que tem a famosa fiança, né? Essas pessoas pagam fiança e no dia seguinte estão soltas, ou seja, está faltando legislação para coibir essa prática. Tem multa, a multa chega a quase R$3.000 e a pessoa ainda perde o direito de dirigir por 1 ano. Mas o mais importante que a multa, mais importante que perder a carteira, é a pessoa ter a consciência que essa mistura não dá certo. Álcool e direção não combinam. Tiago. É bem isso, não adianta falar que falta campanha, não adianta falar que a TV não mostra. A gente está aqui quase que diariamente falando de motoristas bêbados. Eu usei uma vez um exemplo, Jonathan, que a pessoa só pode tirar a habilitação depois dos 18 anos, porque subentende-se que a pessoa, então, está pronta para assumir as suas responsabilidades. Mas que tipo de responsabilidade tem alguém que pega o carro e sai bêbado por aí? Não existe um outro papo, não existe uma outra conversa, se não for falta de vergonha na cara, me desculpe a expressão. Obrigado por sua participação, Jonathan. Bom trabalho para você. Tem que aliviar. Ufa. Abraço para o Caio, de Anápolis, de olho no Jornal Anhanguera. Olha só a fotinha dele. Valeu pelo registro, meu querido. E olha que pôr do sol lindo lá em Rio Verde. Quem tirou essa foto foi a professora Luzmar. Obrigado pelo registro. A Júlia de Catalão tá ligadinha todos os dias aqui com a gente. A gente fica super feliz. Se produziu ali para fazer uma foto super bacana. Tem mais abraço agora. Eu quero contar com você. Manda foto pra gente, manda abraço no 62 98545 5555. Boa tarde, Tiago. Manda um alô aí para nós aqui de Santa Helena. Quem disse isso foi o José Henrique. Alô para todo mundo. Oi, Tiago. Meu nome é Saulo, moro em Anápolis. Olha, você esteve sumido, pois nós sentimos falta. Assisto vocês todos os dias. Obrigado, meu querido. Estamos de volta aqui realmente.
Oi, Tiago, sou Diná de Tumbiara, vejo o jornal todos os dias, sou sua fã. Manda um abraço para mim. Ei, abraço para a senhora e abraço para o pessoal de Tumbiara. Valeu, Diná. Oi, Tiago, boa tarde. Sou Emília Helena, de Goianésia, Goiás. Manda um alô, assisto o jornal todos os dias. Alô para a senhora e alô para o pessoal de Goianésia. Boa tarde, aqui é a Rosângela de Catalão, ligadinha no Jornal Anhanguera. Você é tudo de bom. Obrigado, valeu, gente. 12h34, vamos para o intervalo. A seguir, vamos falar de mudanças no armazenamento da vacina da Pfizer. Cidades do interior vão poder receber as doses. Não é isso mesmo, Ana Paula Moreira? Com a mudança, isso pode agilizar o processo de vacinação das cidades menores e sem tanta estrutura. A expectativa é que essa decisão, que já está valendo na Europa, chegue também no Brasil. E você vai ver também a invasão de bandidos numa farmácia em Valparaíso. Câmeras de segurança registraram o crime. Intervalo rápido com os irmãos Samuel e Gabi, de Anápolis. Não sai daí, João, e agora voltar já. 12h37, de volta com o seu Jornal Anhanguera. 2 homens invadiram e roubaram uma farmácia em Valparaíso, ali no entorno do Distrito Federal. Câmeras de segurança registraram toda a ação. Quem tem todos os detalhes pra gente é o Danilo Moreira. Eu quero saber, Danilo, o que esses bandidos levaram. Boa tarde. Pois é, viu, Tiago? Esses 2 criminosos, eles levaram aí os celulares das vítimas, viu, dos funcionários e dos clientes dessa farmácia, uma moto e R$300 do caixa. Como você bem disse, as câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda a ação desses criminosos. Eles invadiram a farmácia por volta de 9 horas da noite de ontem. Eles renderam aí os funcionários e também os clientes, chegaram já anunciando esse assalto, recolheram todos os pertences das vítimas e logo depois esses 2 criminosos trancaram as vítimas dentro de uma salinha de vacinação. Eles fugiram usando uma moto, que inclusive é de um funcionário da farmácia. Mas aí um funcionário da farmácia que ficou trancado nessa salinha de vacinação, ele conseguiu sair e pegou um celular que estava carregando. Esse celular estava mais escondido. Ele conseguiu então acionar a polícia e informou aí sobre o crime. A polícia então começou a fazer ronda ali na região e encontrou um suspeito. Inclusive, ele estava usando a moto que foi roubada aí dessa farmácia. Ele foi preso, a arma que ele usou no crime não foi encontrada pela polícia, essa moto foi devolvida para o dono. Já o segundo suspeito que cometeu esse crime, ele continua foragido e a polícia está atrás dele, viu, Tiago? O Danilo está falando de um assalto em uma farmácia, teve outro assalto também em Valparaíso, mas dessa vez numa loja dentro de um shopping. Também quero saber se o bandido conseguiu levar alguma coisa, Danilo. Exatamente, quase, viu, Tiago? Esse foi por pouco. Um jovem de 19 anos, ele invadiu uma loja de eletrodomésticos dentro de um shopping que fica em Valparaíso. Lá ele rendeu um funcionário, ele estava usando uma arma de brinquedo. Ele conseguiu render o funcionário, trancou esse funcionário dentro de uma salinha e logo depois ele foi para o depósito dessa loja. Lá ele pegou, olha só, 17 celulares e fugiu. Mas os outros funcionários que estavam nessa loja conseguiram aí avisar os seguranças do shopping. Os seguranças então se mobilizaram e conseguiram pegar esse rapaz ainda dentro do shopping. Os seguranças acionaram a polícia, os policiais foram até o local e eles recuperaram então esses 17 celulares que foram devolvidos para a loja. Esse rapaz de 19 anos foi preso e encaminhado para a delegacia lá de Valparaíso. Tiago. O pessoal não está mais nem aí para a câmera de segurança, né, Danilo? Obrigado por sua participação, até mais.